بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Depois de um bom descanso, alhamdulillah, nós voltamos para continuarmos a nossa aula falando sobre a Surat al-Fatiha. Como nós já tínhamos falado sobre a Surat al-Fatiha e a importância dela por ser repetida várias vezes durante o dia nas orações, a importância dela para refletirmos a cada momento que recitamos ela, deveremos saber o significado de cada palavra da Surat al-Fatiha e refletir na nossa vida. Por isso que quando falamos sobre o Coran ele tem que mudar a nossa vida. E a Fatiha é a abertura e nós falamos da importância dela. Uma das suratas que deve mudar a nossa vida para o melhor é a Surat al-Fatiha. No tempo dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles ouviam um versículo e aquele versículo já mudava a vida deles totalmente. Para o melhor, sempre. O Rasul alaihi salatu wassalam, depois que ele migrou de Meca para Medina, depois de um ano, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles faziam algumas perguntas sobre a religião, de trazer mais histórias, de trazer mais questões e tal, até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Alcorão, na Surat al-Hadid: "Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq." Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo nesse versículo: não está na hora daqueles que creem. Allah subhanahu wa ta'ala, até um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala revelou isso para mostrar para os companheiros que já demoraram, depois de um ano de migração, de serem revelados os versículos, para que os corações amoleçam, para que eles se aproximem de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo assim perguntando ainda sobre questões que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou, dizendo: "Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah", que seus corações se humilhem para a lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala. Então os nossos corações devem se humilhar, os nossos corações devem se entregar para Allah subhanahu wa ta'ala, os nossos corações devem ter uma devoção total para Allah subhanahu wa ta'ala, principalmente quando nós ouvimos os versículos do Alcorão, quando nós repetimos esses versículos, quando nós recitamos eles, e principalmente aqueles versículos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a recitarmos várias vezes durante o dia. No mínimo, como nós falamos, 17 vezes nós recitamos dentro das orações obrigatórias, somente durante o dia. Então a reflexão desses versículos deve ser uma reflexão que mude totalmente a nossa vida para o melhor. E por isso que nós deveremos entender cada palavra que tem na Surat al-Fatiha, porque se a pessoa recitar o Coran, recitar a Surat al-Fatiha sem conhecer aquilo que está dentro do significado de cada palavra, que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, que nós queremos de Allah subhanahu wa ta'ala, que nós pedimos, que Allah subhanahu wa ta'ala ele quer de nós para nos ajudar a encaminharmos para a senda reta, para chegarmos na devoção a Allah subhanahu wa ta'ala, para termos a felicidade real. E por isso que nós estamos aqui falando sobre essa nobre Surat al-Fatiha, dando continuidade depois que nós iniciamos, falando sobre Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Aí nós chegamos no Iyyaka Na'budu. Já falamos sobre Iyyaka Na'budu, a Ti adoramos. O que é a adoração? O que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós sobre a adoração? A adoração que seria algo importante na nossa vida. A adoração ela não significa somente você praticar uma oração. A adoração ela significa você se envolver totalmente na religião. A adoração significa que você deve, cada ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, ser aplicada na sua vida. Cada questão que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, de você afastá-la da sua vida. A adoração ela deve ser sincera entre você e seu Criador. A adoração deve ser
seguida conforme os passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos que qualquer tipo de adoração, se ela não tiver duas características, ela não será aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira, você ser sincero com Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda, ser aos passos e ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ela precisa da sinceridade dos nossos corações e o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque não cabe a nós falarmos sobre adorações e escolhermos aquilo que nós queremos e acharmos que a adoração é aquilo que eu achar, aquilo é bom, aquilo é legal, aquilo é uma questão que eu gostei. Não é questão de gostar, de ser legal, de você achar, não. É aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele nos ensinou. E essas orações, essas adorações, elas devem ser totalmente ligadas com Allah subhanahu wa ta'ala, devem ser totalmente sinceras com Allah subhanahu wa ta'ala, porque sem a sinceridade para Allah, Allah subhanahu wa ta'ala jamais aceitará qualquer tipo de adoração. E a adoração, se ela for sincera com Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que for mínima, ela tem um grande valor. E se a nossa adoração for uma adoração grande e não ter a sinceridade com Allah, ela não terá valor. Por isso que um dos sábios ele disse: quantas boas ações que são pequenas e as intenções engrandecem elas, e quantas boas ações que são grandes e as nossas intenções diminuem elas. Por quê? A primeira, a sinceridade foi para Allah. A segunda, a pessoa não foi sincera com Allah, ela fez por causa das demais pessoas. E por isso que na adoração, quando nós falamos Iyyaka na'budu, a Ti adoramos. Então somente a Ti, Allah, nós lhe adoramos. Então a adoração deve ser dirigida totalmente para Allah. Totalmente para Allah. Isso significa que se você estiver sozinha nesse mundo, adorando Allah subhanahu wa ta'ala, e todas as pessoas ao seu redor, elas deixarem a religião e deixarem a prática e forem contra você, você está adorando a Deus, não as pessoas. Você deve firmar na sua adoração. Você deve ser firme naquilo que você colocou no seu coração, que quem merece toda a adoração é somente Allah subhanahu wa ta'ala. Nós já explicamos no início da Fatiha por que Allah, somente Ele, merece todo tipo de adoração. Nós falamos que as adorações, elas são desde os atos pequenos até os grandes atos. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse de um gesto pequeno que uma mulher fez, ela dar a água para um cachorro para beber, e ela foi sincera com Allah subhanahu wa ta'ala de fazer aquele gesto, e era uma pessoa afastada de Deus. Allah subhanahu wa ta'ala a perdoou e colocou no paraíso por causa daquele gesto que foi sincero para Allah. E também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos cita também um gesto de um homem que tirou um espinho do caminho das pessoas. Esse gesto foi feito com sinceridade para Allah, para não prejudicar as pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: Allah agradeceu ao seu gesto pela sua sinceridade e o colocou no paraíso. Então, pequenos gestos, talvez eles fazem com que as suas ações sejam grandes. E às vezes a pessoa faz um grande trabalho, uma grande obra nesse mundo, só que ele não é sincero com Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no hadith al-Qudsi: Ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk. Eu jamais permitirei qualquer tipo de que alguém coloque nas suas ações, na sua intenção, alguém junto comigo. Allah subhanahu wa ta'ala ele é rico de deixar ou permitir que você divida as suas ações com as demais pessoas no seu coração, na sua intenção. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. Quem fizer qualquer ato que seja e ele dividir esse ato na sua intenção com outras criaturas, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: eu deixarei essa pessoa com seu ato para a pessoa que ele dividiu comigo a sua sinceridade. Então Allah subhanahu wa ta'ala jamais ele quer que a nossa sinceridade, que as nossas intenções sejam divididas com
com Ele nas nossas ações. Por isso que as nossas ações têm que ser totalmente dirigidas para Ele. Depois de falarmos Iyyaka na'bud, a ti adoramos, qala wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. O que é o Iyyaka nasta'in? E somente a ti pedimos ajuda. Iyyaka nasta'in, nós pedimos todo o auxílio, toda a ajuda, todo o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, Ele nos ordenou a adorarmos Ele, e nós sabemos que nós não poderemos adorá-lo se Ele não nos ajudar. Quantas pessoas, às vezes você coloca várias pessoas na sua frente e fala sobre as questões importantes da vida dela, sobre a prática do Islã, sobre a prática do bem, para elas se afastarem do mal. Há pessoas que atendem a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Elas estão ouvindo o quê? A palavra de Allah. E tem pessoas que ouvem, só que não atendem a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Essas pessoas foram ajudadas por Allah e as demais não foram ajudadas por Allah. Por isso que nós deveremos pedir ajuda para Allah subhanahu wa ta'ala em todos os nossos momentos. Agora nós ouvimos o adhan. No adhan nós sabemos que o imam ele fala Hayya ala salat, Hayya ala al-falah. Depois que ele falar Hayya ala salat, venha para a oração. Hayya ala al-falah, venha para o sucesso. O que nós falamos? O que nós repetimos atrás do imam? Nós falamos La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata, não há transformação e nem poder a não ser em Allah. Isso significa que Allah subhanahu wa ta'ala está nos chamando para a oração. Nós repetimos e falamos, ó Allah, para atendermos a Ti, para atendermos o mu'adhin que está nos chamando para a oração, nós não temos o poder e não temos a transformação para irmos para a oração, a não ser se o Senhor nos ajudar. Porque se Allah não nos ajudar, jamais nós conseguiremos praticar a oração ou conseguirmos praticar qualquer tipo de ação. Então, todas as nossas boas ações, se Allah não nos ajudar, nós estaríamos perdidos em relação a elas. Nós estaríamos afastados. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando falou para o Sayyidina Mu'adh, ele disse, Ya Mu'adh, ó Mu'adh, Wallahi inni la uhibbu. Eu juro por Deus que eu lhe amo. Fala tada'anna, não deixe, depois de cada oração, porque depois das orações, nós sabemos que há momentos que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele aceita as súplicas. Entre os momentos depois do adhan, por isso que nós fazemos uma súplica depois do adhan, são os momentos que Allah, geralmente, Ele atende as súplicas, então é mais provável que a sua súplica seja atendida por Allah subhanahu wa ta'ala depois do chamamento da oração. Também os momentos que mais Allah subhanahu wa ta'ala atende às nossas súplicas depois de você praticar as orações. Tem muitas pessoas que praticam a oração, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ele já levanta correndo. Não, pare um pouquinho ali. Você tem um momento muito importante. Você praticou uma ordem que Allah subhanahu wa ta'ala lhe ordenou. Você foi devota a Allah subhanahu wa ta'ala para praticar aquela oração. Nesse momento, com certeza, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele lhe espera para ver o que você quer dele, para Ele atender a sua súplica.
E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ensinou Mu'adh, dizendo para ele: ó Mu'adh, depois das súplicas, não deixe, depois das orações, não deixe hipótese alguma de falar esse dua. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول, atrás de cada oração você deve falar: Allahumma a'inni, ó Allah, me ajude. Por isso nós estamos vendo aqui: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ó Allah, me ajude. Eu peço ajuda a ti. Allahumma a'inni ala dhikrika, me ajude a lembrar de ti. Wa shukrika, e me ajude a agradecer a ti. Wa husni ibadatik, e me ajude a te adorar da melhor forma. Então você pede para Allah subhanahu wa ta'ala em momentos que Allah atende aos seus pedidos, para que Allah te ajude a lembrar dele, para que Allah te ajude a agradecer a ele, para que Allah te ajude a praticar as adorações a ele, porque sem a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala jamais nós teremos a força para colocarmos em prática aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenar a praticar. E por isso que depois que falamos Iyyaka na'budu, ó Allah, a ti adoramos. A palavra a ti adoramos, como nós falamos, a adoração, ela tem o sentido de todas as boas ações entra na adoração. Como é que nós poderíamos praticar essas adorações? Com a ajuda de Allah. Wa iyyaka nasta'in. E a ti pedimos a ajuda. Sem a sua ajuda jamais nós poderíamos rezar. Sem a tua ajuda jamais eu poderei deixar os pecados. Sem a sua ajuda jamais conseguirei lembrar de ti. Sem a sua ajuda jamais conseguirei agradecer a ti. Sem a sua ajuda jamais conseguirei vir numa aula. Quem que nos trouxe aqui para ouvirmos a palavra de Allah? A ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Sem a ajuda de Allah você não teria essa força para vir da sua casa, para chegar aqui, para ouvir as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que agradecer a Ele, pedir a Ele para que Ele nos ajude a mantermos essa força, a termos a disposição de estarmos sempre adorando a Ele em todos os nossos momentos. E por isso que você se firmar na religião também, isso é tão importante, porque a pessoa, uma das grandes dádivas é você ser muçulmana. Uma das grandes dádivas é você ser submissa a Allah subhanahu wa ta'ala. É você ser uma pessoa que adora a um único Deus, o Criador de tudo e de todos, o único Deus que merece todo tipo de adoração. É uma grande dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala te escolha entre todas essas pessoas para você adorar a um único Deus, a Ele, o seu Criador. E a maior dádiva do que isso é você permanecer no Islã até a sua morte. A grande dádiva é você ser muçulmana. A maior dádiva é você permanecer no Islã até você se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou isso. Quando ele falava sempre, uma das súplicas dele, quando ele dizia: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ó transformador dos corações, firme o meu coração na sua religião. Até o Anas ibn Malik, ele perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse para ele: ó mensageiro de Allah, depois que nós cremos em ti, depois que nós colocamos em prática a religião na nossa vida, depois que atendemos a todos os pedidos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a praticarmos, o Senhor teme por nós? Ele disse sim, porque os nossos corações estão entre dois dedos de Allah subhanahu wa ta'ala, Ele transforma elas da forma que Ele quiser. E Allah, Ele fala até para o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Se nós não firmamos a Muhammad, você se transformava um pouco naquilo que eles queriam, os incrédulos. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele pedia que Allah subhanahu wa ta'ala firmasse o coração dele, sendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a pessoa mais amada para Allah subhanahu wa ta'ala, é a pessoa dentre todas as criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala enobreceu e escolheu, dentre todas as demais criaturas, dentre os seres humanos e os anjos até. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem um grande privilégio, Allah subhanahu wa ta'ala dizendo isso para ele. Imagine nós.
né? Por isso que nós temos que ter sempre essa palavra na boca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Somente a Ti adoramos e somente pedimos ajuda a Ti. Ó Allah, nós pedimos ajuda em todos os nossos momentos. Sempre peça ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os seus momentos. Porque sem a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, jamais você será uma pessoa bem-aventurada. Sem a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente não conseguirá fazer nada na nossa vida. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando nós vimos os versículos que Allah falou sobre a ajuda dele para os profetas, como é que os profetas pediam ajuda para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou na Surat Al-A'raf, que seria a surata número 7, no versículo 128. Qala Musa liqawmih, o profeta Musa, quando ele estava junto com o seu povo, e o faraó ele foi lá para matar as pessoas que se converteram para a religião de Deus no tempo do profeta Moisés, que se firmaram na religião, aqueles que estavam enfrentando na frente deles um ditador que ele não tinha dó de matar as crianças, as mulheres, as pessoas, de fazer o que ele queria. As pessoas estavam ali de frente a uma pessoa autoritária do profeta Musa alayhi salam, que ele disse para o povo dele: Qala Musa liqawmihi ista'inu billah. Ista'inu billah. O que ele disse para o seu povo? Ele disse: peçam ajuda a Allah e tentem paciência. Ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu billah. Sempre a pessoa tem que estar segura e tem que estar pedindo ajuda para Allah subhanahu wa ta'ala, principalmente em momentos de dificuldades. E por isso que Musa alayhi salam, o profeta Moisés, quando ele disse isso para o seu povo, significa que ele repetia bastante isso e que ele pedia em todos os seus momentos a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. E nos tempos mais difíceis que o profeta Musa com seu povo, quando passaram, quando o mar estava na frente deles, e o faraó e seu exército estavam cercando eles por trás. E o povo do profeta Musa alayhi salam disseram para o profeta Musa alayhi salam: nós estamos sendo cercados. Inna lamudrakun. Nós somos cercados de todos os lados. Na nossa frente está um mar, que se a gente enfrentar o mar, a gente vai morrer afogados. E se nós voltarmos ou ficarmos esperando aqui, nós seremos mortos pelo faraó e seus soldados. O profeta Musa alayhi salam, ele sabia que quando ele pediu, implorou para que Allah subhanahu wa ta'ala ajudasse a eles, e quando ele passou essas palavras para o seu povo, ele passou aquilo lá com sinceridade, dizendo para eles: Ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ista'inu billah significa o quê? Que peçam proteção a Allah. Nesse momento, quando falaram nós estamos cercados, o profeta Musa alayhi salam, a fé dele fez com que a língua dele na hora repetisse uma palavra: Kalla. Não, nós não estamos cercados. Nós pedimos ajuda para Allah subhanahu wa ta'ala, então não estamos cercados. A pessoa que olha fala: como não? Maior do que esse cerco? Fala: Kalla. Não, não estamos cercados. Por que, ó profeta Musa? Ele falou na hora: Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah, que eu peço ajuda a Ele está comigo e Ele vai me guiar. Nesse momento, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o profeta Musa alayhi salam pegasse a coisa mais simples que estava na mão dele, o cajado, e ordenou que ele somente tocasse no mar. E ele jogou no mar e o mar se abriu em vários caminhos onde o povo de Israel passou, se tornou livre. Eles não tiveram dificuldade nenhuma, não se molharam, não se afogaram, não tiveram dificuldades, passaram por ali como se fosse uma estrada bem preparada para eles. Depois que saíram do outro lado, o faraó ele viu aqueles caminhos e ele entrou atrás e Allah subhanahu wa ta'ala afogou o faraó e seus soldados. Isso significa que quando você pede ajuda para Allah subhanahu wa ta'ala com sinceridade, com certeza que nos momentos difíceis Allah subhanahu wa ta'ala irá te ajudar.
E que nós deveremos sempre, nós repetimos essa palavra, por quê? Para ela se concentrar nos nossos corações. Quantas dificuldades nós passamos na nossa vida e às vezes você fica lá, será que Deus vai me tirar disso? Cadê Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in? Cadê a sua oração que você está repetindo toda hora? Allah, a Ti eu adoro e a Ti eu peço a proteção, eu peço ajuda. Então essa ajuda ela não irá em vão, se você for sincera com isso, com essas palavras. Por isso que nós temos que sentir lá dentro da oração, sentir essas palavras com sinceridade, sentir elas no nosso coração, sentir o gosto delas, dessas palavras, sentir que realmente nós temos um Deus Todo-Poderoso, um Deus que nada para Ele é impossível, um Deus que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. A ordem de Allah subhanahu wa ta'ala é só dizer seja e será. Nós temos esse Deus que estamos adorando, nós temos esse Deus que estamos repetindo essas palavras parados perante Ele, purificados, atendendo a sua ordem. Então você sente que Allah subhanahu wa ta'ala realmente irá te proteger. Então, esse sentimento nós deveremos ter dentro da nossa oração quando repetimos Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como disse um dos sahaba, kana idha hazabahu amr, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando tinha alguma dificuldade, o que ele fazia? Ele praticava a oração. Qualquer dificuldade que ele tinha na vida dele, ele ia lá, fazia o wudu e já ia na oração, praticava a oração. Por que ele praticava a oração? Para sentir o gosto dessas palavras, para sentir mais que ele está com Allah subhanahu wa ta'ala, para sentir mais que o poder de Allah está junto com ele. E por isso que nós deveremos ter esse significado na nossa vida, da maneira que o profeta Musa alayhi salam, na pior dificuldade, ele sentiu essas palavras e Allah subhanahu wa ta'ala ele abriu para eles o caminho para eles serem salvos. Também Allah subhanahu wa ta'ala ele cita na Surat Yusuf, na surata número 12, quando fala sobre a história de Yusuf alayhi salam, do profeta José, no versículo 18, quando os irmãos dele, do profeta Yusuf, vieram até o pai deles, até o Jacob, e disseram que o lobo ele devorou o filho dele, e trouxeram a camisa cheia de sangue, sangue de mentira, e disseram para ele que o nosso irmão foi devorado por um lobo. O profeta Jacob alayhi salam, quando ele ouviu a história dos irmãos falando sobre o Yusuf alayhi salam, sobre o irmão deles, e trouxeram uma camisa, ele soube que aconteceu algo com o filho dele. Só que nesse momento é um momento difícil da pessoa saber que um dos filhos foi devorado, ele foi morto, onde ele foi colocado, somente Deus que sabe. O profeta Jacob alayhi salam, o pai, o que ele falou? Ele falou, fasabrun jamil. Fasabrun jamil. As-sabr, ele disse para os filhos dele, eu terei paciência. Sabrun jamil. Jamil é belo. A palavra jamil em árabe significa belo. Por que veio a palavra belo depois da paciência? Uma paciência bela? Em árabe, quando você fala sabrun jamil, você tem a paciência, normal. A paciência, eu tenho paciência, mas eu falo para o pessoal, toda hora eu conto a minha história. Olha, a minha história é que aconteceu isso, isso e aquilo, só que eu estou tendo paciência com isso. Sabr al-jamil é você não contar a sua história para ninguém. É somente entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Então você ter a paciência e não comentar nada com ninguém. Se você comentar, você comenta entre você e seu Criador. Fale para ele, Allah, eu estou passando por essa dificuldade. Esse que é o sabr al-jamil. Só que o profeta Jacob alayhi salam, ele disse, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Allahu al-Musta'an wa Iyyaka nasta'in. Aqui Allahu al-Musta'an e Allah é meu apoio. Allah irá me ajudar naquilo que vocês estão falando sobre
o meu filho Yusuf alayhi salam. O que aconteceu? Quando ele se entregou totalmente para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah preparou o Yusuf. Ele foi protegido em toda a sua vida durante 40 anos. Foi tirado do poço, levado para o Egito. Ali Allah subhanahu wa ta'ala protegeu ele em todos os sentidos, até ele se tornou o rei do Egito. E depois ele trouxe os pais dele para que ele se encontrasse com toda a família dele. Então esse momento nós lembramos o quê? Que Allahu fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. A ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala é isso que eu quero, é isso que me importa, é isso que eu procuro. Então por isso que ele pede ajuda para Allah subhanahu wa ta'ala, e quando ele teve essa paciência real e se entregou para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fez com que o filho dele fosse protegido, e ele se encontrando com o filho dele um tempo depois. Por isso que nós aprendemos isso também dos profetas. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Onde está a adoração aqui? A adoração, quando ele perdeu o filho, ele teve o quê? A adoração é a paciência. Nas palavras, ele pedir apoio a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Musa alayhi salam, é ele saber que Allah subhanahu wa ta'ala ele tem a proteção, e saber o que também? De falar essas palavras. Ista'inu billah. Peçam apoio a Allah subhanahu wa ta'ala. Também Allah subhanahu wa ta'ala ele fala do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fez uma das súplicas, a súplica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Qala rabbi ihkum bil haqq. Quando o seu povo estavam totalmente, aqueles que estavam desviados da ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, não atendiam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles exigiam mais milagres, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele divulgava a mensagem e queria que todos atendessem essa mensagem para serem salvos, porque a salvação está na palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a salvação está naquilo que veio de Allah através dos profetas, dos mensageiros, e o último deles, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essas pessoas que não atenderam a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fez? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Qala rabbi ihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahman al-musta'anu ala ma tasifun. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Senhor meu, julga entre nós com a verdade, entre o profeta Muhammad e seu povo. E o nosso Senhor é o clemente, cujo auxílio solicitamos contra tudo que atribuíram falsamente a ele. De dizerem que ele tem filho, de dizerem que ele tem sócio, de dizerem que ele tem, que ele parece com um ser humano, que ele parece com aquilo. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é nobre, é grandioso, nada se compara a ele, não tem sócio nenhum, não tem filho nenhum, não tem ninguém que se compara a ele. Allah subhanahu wa ta'ala, ele está acima de todas as suas criaturas, está acima de todas as nossas imaginações. E as pessoas queriam colocar sócios, queriam colocar isso, queriam colocar aquilo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: fasabrun jamilun wallahu almusta'anu. E Allah subhanahu wa ta'ala, eu peço ajuda ala ma tasifun, naquilo que vocês estão falando de Allah subhanahu wa ta'ala, que estão atribuindo a Allah falsamente. Também Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita no Corão, quando as pessoas estão em apuro, em dificuldades, o que as pessoas devem falar? Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala na Surah Al-Baqarah, na segunda surata, no versículo 153: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِينُوا, procurai ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala através da oração e da paciência. Então nós sempre que estivermos em apuro, nós deveremos pedir ajuda a quem? Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ensinou Abdullah ibn Abbas, quando ele era garoto, isso é ensinado
para as crianças desde pequenas, e assim que nós deveremos ensinar às nossas crianças. Hoje nós vemos nossos jovens, nossas crianças crescerem, o que elas têm do Islã? Quase nada. Chamá-las para uma dança, elas vão dançar de todo tipo de dança que qualquer música que você colocar, eles vão dançar. Qualquer música que você colocar, eles vão cantar. Qualquer coisa que distancia eles da religião, estão fazendo. Sobre a religião, estão zero. Infelizmente, nós falarmos isso. Ontem, não sei se vocês viram no noticiário, em Gaza, na Palestina, mais de 1.770, mais de 1.470 pessoas terminaram de decorar o Alcorão ontem. E começaram a recitar o Corão depois do Fajr e terminaram no Maghrib. Os sheikh deles, na frente deles, eles recitando. Então, 1.470 pessoas, a maior parte deles são crianças e jovens. A criança mais pequena tinha 8 anos. 8 anos. Ele começou depois do Fajr, foi recitando o Fatiha, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, e foi, até Nas. Ele terminou no Maghrib. 8 anos. Hoje eu vi um jovem, acho que de 13 anos, mandaram para mim, para a gente ver. Ele começou depois do Fajr e terminou no Maghrib. O sheikh dele, as pessoas estavam ao redor, e ele falou, ele recitou o Corão da Fatiha até Nas, nenhum erro. Aí falaram, nenhum erro, o sheikh falou, nenhum erro, e pessoas estavam lá presentes. É esses jovens que nós queremos. É esses jovens que nós deveremos ensinar. São os nossos filhos. Se a gente não se preocupar com eles, com o Corão, não nos preocuparmos com eles, com a crença deles, não nos preocuparmos com eles, com deles levarem a bandeira do Islã para frente, eu acho que logo a gente vai ficar ali chorando por eles, falando, subhanallah, olha, o meu filho está para lá, está para cá, não sei se ele reza, se não reza, está no caminho certo, no caminho errado. Por quê? Nós não plantamos a crença nos corações deles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele falou para Ibn Abbas, ele tinha 10 anos, e Ghulam, ihfadillah yahfadk, proteja Allah, que Allah irá te proteger. Ihfadillah tajidhu tujahak, proteja a ordem de Allah, que você encontrará Allah em todos os seus momentos. Idha sa'alta, se você pedir, fas'alillah, peça a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ista'anta, fasta'in billah. Se você quiser pedir ajuda, apoio, que peça para quem? Para Allah. Como é que ele vai pedir? Nas orações. إذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين. A ti adoramos e a ti pedimos ajuda. وإذا استعنت فاستعن بالله. E se você pedir ajuda, que peça para quem? Para Allah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. E saiba que todas as nações, toda a humanidade, se eles se ajuntarem para te prejudicarem com algo que Allah não quer que esse algo chegue até você, jamais eles irão te prejudicar. E se as pessoas, se o mundo inteiro quiser te beneficiar com algo, e Allah não permitir que você fosse ajudado, jamais chegará aquele benefício até você. Então o bem e o mal está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala e não na mão das pessoas. E por isso que nós deveremos sempre pedir ajuda a quem? Allah. إذا استعن فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين. A ti adoramos e a ti pedimos ajuda. Somente a Allah subhanahu wa ta'ala nós iremos pedir ajuda. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala também: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Duas vezes aqui que Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a paciência. Se apoiem em Allah subhanahu wa ta'ala. Como, ya Allah? Como é que a gente se apoia em Ti? Na paciência e na prática das orações. A prática da oração, ela irá te fortalecer, irá te fortificar. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Inna Allaha ma'as sabirin. Allah sempre está com os pacientes. O paciente é aquele que está paciente, sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir os caminhos para ele. Por quê? Porque ele está com Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que nós deveremos sempre imaginar, refletir
quando nós recitamos Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, que todo o apoio somente vem de Allah subhanahu wa ta'ala, e se nós não tivermos o apoio de Allah, jamais nós iremos ter o sucesso na nossa vida. Todo o apoio deve vir de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que nós temos que saber que o crente real, al-mu'min al-haq, é aquele que une entre a adoração e une entre a ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala. يجمع بين العبادة وبين الاستعانة بالله. عبادة واستعانة بالله. O verdadeiro crente é aquele que adora Allah e pede ajuda e auxílio a Allah para que a sua adoração seja de uma maneira correta, seja aceita por Allah subhanahu wa ta'ala, e que essa adoração ela faça o bem e volte para o benefício da vida dessa pessoa nesse mundo e no outro mundo. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sejamos dentre as pessoas que adoram a Allah subhanahu wa ta'ala verdadeiramente e que sempre estejamos pedindo apoio a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja conosco em todos os nossos momentos. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.